Olá, sejam bem-vindos à quarta sessão da campanha do Vestígio. Eu sou o Eremita e hoje nós vamos dar continuidade à nossa história. Na sessão passada nós terminamos com o Vestígio entrando em contato com o Átila, o lenhador de mamão, porque depois de uma discussão que o Átila teve com a guarda na taverna, ele descobriu que o caçador de bruxas é, na verdade, o irmão de Átila. E como ele foi na guarda e não teve sucesso lá, ele vai procurar outra forma de encarar essa questão. O que a gente sabe do Átila é que ele é um guardião não educado. Isso pode significar que ele pode ser uma pessoa sem uma educação formal, ou que ele também pode ser uma pessoa assim meio ignorante. Então nós vamos jogar a personalidade dele nas tabelas. Uma pequena atualização, eu conferi os dados do Vestígio, aqui realmente tem 15 pontos de perícias gastos, então está tudo certo. Em questão do dinheiro, nós vamos usar o compêndio de fantasia do Savage Worlds. E eu não tenho ele físico, só tenho ele em PDF. E ele tem aqui, além de algumas outras características e algumas regras específicas para o cenário medieval, ele também tem essa tabela aqui, que é o equipamento de aventura, abrigo, roupas e por aí vai. O que o Vestígio comprou com aquelas 200 peças de ouro que ele tinha no começo da história? Bom, ele comprou basicamente uma mochila e um saco de dormir, que aqui já foi 50 peças. Um quarto que ele estava comprando individual era 8. E a refeição barata por dia é 1. Então, por dia ali que ele fica, eu vou colocar que ele gasta 12 peças. Ele já está no terceiro dia, então já foram 36 peças. Então aqui nós temos 25, 50, mais 36, a gente tem 86 peças gastas. Só com a estadia que ele ficou ali por um tempo. Então 86 menos 160 dá 75. Então tá, eu vou levar em consideração por enquanto só essa mochila e o saco de dormir. Eu por algum motivo eu não consigo alterar a experiência dele aqui. Se alguém souber o porquê e conhecer esse aplicativo, eu gostaria muito de saber. Mas eu não consigo mudar por aqui, então eu estou anotando a experiência dele onde está os bens. A experiência dele inclusive estava em 3 e agora vai para 4. Eu poderia colocar que a experiência dele foi para 5 na sessão passada, por tudo que aconteceu, mas eu decidi dar um de experiência se a sessão for uma sessão normal, 2 de experiência se houver combate e ele sobreviver, e 3 de experiência se alguma coisa acontecer que coloque ele no rumo do objetivo principal dele, que é entender por que ele vendeu o nome, descobrir por que ele vendeu o nome. No momento, descobrir por que ele vendeu o nome é a coisa mais importante dele. Eu estou lendo todos os comentários de vocês, eu estou acompanhando todos os comentários, então fiquem à vontade para comentar, para mostrar onde é que eu estou errando usando o sistema, para mostrar o que eu poderia ter feito de diferente, o que vocês fariam de diferente. Então eu gosto muito quando vocês comentam, porque me dá assim uma sensação de comunidade muito massa. E eu pretendo assim evoluir essa comunidade, pretendo fazer um Discord e tudo mais no futuro, se isso for para frente. Outra coisa, antes de a gente começar, eu estou produzindo algumas tabelas mais específicas para o meu uso. Tabela que se adequem mais ao meu estilo de jogo. Essas tabelas eu vou disponibilizá-las gratuitamente. Assim que eu terminar elas, eu vou fazer um arquivo. Ainda não sei como é que vai ser o nome dele, mas vai ser tabelas que eu acho mais interessante a forma que eu uso.
Porque uma crítica que eu tenho muito grande às tabelas de encontro, por exemplo, ou tabelas de evento, é que o D100, a chance de dar 53 e a chance de dar 1 ou a chance de dar 100 são as mesmas. Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar uma dificuldade, uma escala de dificuldade, eu não consigo trabalhar com D100. Então, eu vou fazer uma tabela que envolva 3D6. Porque a tabela de 3D6 ela faz uma curva, onde 3,1 e 3,6 é mais difícil de você conseguir, mas os resultados medianos são mais fáceis. Então, eu vou fazer uma tabela com essa visão. Eu estou preparando ela ainda, estou vendo qual é a melhor matemática, estou querendo que ela seja bem mais dinâmica do que o normal. Mas por enquanto é isso. Gostaria de dar esse update para vocês. Então vamos para o jogo propriamente dito. Eu estou com aqui aberto o bestiário do Savage Worlds. Eu encontrei outro bestiário, um bestiário bem mais completo. Também tem aqui o Savage Worlds versão brasileira do Compêndio de Fantasia, que ele tem um bestiário próprio também. Mas por enquanto o que nós vamos usar que nem eu falei, desse sistema aqui vai ser só os equipamentos. Algumas armas aqui têm algumas diferenças, como a espada bastarda tem -1, +1. Machado de combate orc, mangual tem diferença, ignora bônus de aparar de escudo, que são questões que não tem no módulo principal, né, no livrinho. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos usar o Perilous Wilds para verificar como é que está esse camarada com a gente. Na verdade não é o Perilous Wilds, é o Uni que tem as informações de contato, que é essa aqui. Tá? A gente vai fazer uma aqui. Ele já encontrou o vestígio uma vez, ele já viu o vestígio na cidade, e agora o vestígio está vindo conversar com ele do nada. Então eu vou considerar que ele está neutro. Até que a gente fez uma primeira rolagem na primeira sessão que o Átila apareceu, e ele estava neutro. Então nós vamos jogar aqui um D100 para verificar qual é a relação dele no momento com o vestígio. 19 é cauteloso. Ok, cauteloso faz muito sentido nesse momento. Outra coisa que eu gostaria de saber é algum traço da personalidade dele. Aí o Perilous Wilds tem, nessa questão de personalidade, uma questão interessante, não é? Aqui, personalidade dele. A gente vai rolar um D12. Deu 9. Ele é bondoso, generoso, tem compaixão. Então ele é um bruto. O Átila, ele é um homem grande, forte, bruto. Ele não é uma pessoa assim muito inteligente, muito educada, muito acadêmica, com vários conhecimentos do mundo, mas ao mesmo tempo, mesmo que ele seja mais carrancudo e tal, ele é uma pessoa bondosa. Ele é uma pessoa que ajuda a galera ali da sua equipe de lenhadores, e provavelmente é mais aberto à comunicação. Talvez seja por isso que ele esteja procurando o irmão dele. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que eu estava usando um sistema de encontro diário que era um dado de desafio e dado de segurança. Joga um D6 contra um D4, contra um D8, tal. Esse sistema eu gosto muito dele, mas eu decidi usar o sistema próprio do Savage Worlds, que é com cartas de baralho. Então, se você pegar uma carta de figura, é porque tem algum evento no dia. Eu acho bacana, mas eu vou evoluir um pouco esse sistema, porque tem mais cartas de números do que carta de baralho. Então a gente vê direitinho como é que faz. Mas vamos lá, vamos começar a jogar. O vestígio então se aproxima dos lenhadores. O Átila está lá com
dando instruções para a sua equipe que está separando pedaços de madeira para revenda, ou seja lá qual é o futuro dessa madeira. O vestido se aproxima, ele está sem as roupas de aventura, né? Ele está sem a armadura de couro, está sem a espada, sem escudo, sem nada. E ele, bom dia, senhores. Aí ele olha para o lenhador, primeiramente, e fala: eu gostaria de falar com você um pouco. O Átila, ele larga o machado dele assim na verdade nem está segurando um machado, né? Ele se aproxima um pouco do vestido e fala assim: bom dia, em que eu posso te ajudar? Então, eu tenho uma conversa que pode ser um pouco delicada com você. Se eu pudesse conversar com você a sós, ou se você não se importar de falar sobre seu irmão na frente dos seus companheiros. Vamos jogar. Vamos ver se ele está apto para falar do irmão dele na frente dos companheiros, ou se ele vai... Como é que ele vai responder aqui? Então nós vamos jogar na tabela de um D8 primeiro. 7. Misterioso. E um D100, ou um D10 para ficar mais fácil, né? Mas vamos jogar um D100. 12. Incerto. Ok. Faz sentido, ele não sabe onde é que o irmão dele tá. Ou sabe. Misterioso. Aí ele fala: não tenho nenhum problema em compartilhar o que você souber do meu irmão com a minha equipe. São todos homens de confiança da minha parte. Aí o Vestígio: que bom, porque eu pretendo encontrar o seu irmão. Aí ele olha assim, né? E antes que você pergunte, o meu interesse principal são na recompensa que está sobre a cabeça dele. Ele foi bem direto, assim, sabe? Fala bem direto mesmo com o lenhador. O lenhador cruza os braços, olha para ele com um olhar assim meio incrédulo, né? Fala assim: é muito audácia sua chegar assim em mim e falar que você vai caçar meu irmão pela cabeça dele. Bom, eu não acredito piamente que o seu irmão seja culpado ou que seja ele o caçador de bruxas que vem assolando essa região. Mas a verdade é que há esse caçador e as mulheres estão sendo atacadas por ele, mas eu não tenho certeza se é seu irmão ou se é alguma pessoa passando pelo seu irmão. Eu não faço ideia do que pode ser. Mas eu sei de uma coisa: eu sou um excelente forragista. Então, se eu tiver qualquer pista, eu posso partir daí. A minha ideia no momento é encontrá-lo e trazer à luz a verdade. Se ele for inocente, vai ser muito bom para vocês. E se ele for culpado, bom. Se ele for culpado, eu vou levá-lo à justiça. O lenhador, ele olha para trás assim para a equipe dele. Alguns já estão segurando o machado que estava cortando a lenha, sabe? Agora eles seguram o machado olhando para o vestígio. Alguns já começam a prestar mais atenção na conversa que está acontecendo, né? E o vestígio continua: eu gostaria de me apresentar com um nome para você, mas eu não tenho nome. Você pode me chamar de Vestígio, é como me chamam pela cidade. Qual é o seu nome, lenhador? Aí o lenhador fala: meu nome é Átila. E qual é o nome do irmão dele, né? O nome do irmão dele provavelmente estava no papel de procurado, no panfleto de procurado. Mas enfim, depois a gente joga. O Vestígio continua, ele fala assim: se você puder me dar qualquer informação, Átila, que possa me colocar no encalço desse caçador de bruxas, você vai me ajudar demais. E vai poder ajudar o seu irmão. Eu preciso do nome do seu irmão, porque ele ia falar o nome do irmão dele aqui. Vamos usar o Perilous Wilds também, vamos usar naquela mesma tabela do camarada lá. Que a gente conseguiu o nome do Átila, que é esta aqui. Vamos jogar o bom e velho D100, 12, Átila. Bom, não vai ser a Átila, né? Ou vai ser a Átila.
Meu irmão também se chama Átila. Não. 76. Miklos. Será que é Átila e Átila? Não, vamos colocar Miklos, né? Vamos colocar Miklos. Vamos colocar Átila e Átila, não. Ai, me perdi. Onde é que eu tava? Que ele fala que se você puder me dar qualquer informação sobre esse caçador de bruxas, eu posso ver o que eu consigo encontrar e talvez ajudar o seu irmão Miklos a resolver toda essa situação. Aí o lenhador olha para ele assim e fala: você parece ser uma pessoa que quer fazer o bem pelo bem, Vestígio. Primeiro você fala que você quer o dinheiro, depois você me fala que se ele for inocente você não vai atrás da cabeça dele. E o que você ganha com isso? Aí o Vestígio fala: bom, eu posso fechar um negócio com você. Se ele for inocente em toda essa história, você me paga metade do preço pela cabeça dele. Aí os caras dão risada atrás dele, né? A equipe do lenhador. O que o lenhador achou dessa conversa, né? Vamos jogar aqui na tabela sobre esse assunto. O que é que ele vai achar? 2 e um D10 para ser mais fácil. Insano. 3. Acidente? Um acidente, ele vai responder de forma insana. Já sei. O lenhador fala assim, o Átila fala: isso já foi longe demais. Tudo isso está parecendo uma loucura desde que apareceu esse possível, sabe, esse rumor desse caçador de bruxa aqui nessa região, e as mulheres ficaram todas ouriçadas, colocando a culpa no meu irmão. Meu irmão não tem nada disso, nunca foi atrás de bruxa alguma. E agora um idiota qualquer aparece do buraco mais estranho do mundo, dizendo que vai caçar o meu irmão. Você não é uma pessoa muito inteligente, né, Vestígio? Você não deve estar muito certo das suas ideias. A Vestígio olha assim: Átila, eu entendo a sua dor e a sua confusão. Se eu soubesse fazer potes de barro, eu me sentiria em casa nessa vila. Mas a única coisa que eu sei fazer é forragear e lutar. E aqui a única maneira que eu encontrei de ganhar alguma moeda é indo atrás do seu irmão. E verdade seja dita, eu me consultei com a Lara e ela me disse que um dos meus propósitos é solucionar esse caso. Então você pode me ajudar e dessa forma, pendendo a minha decisão a seu favor, ou eu posso simplesmente começar do nada, começar com o que eu tenho e simplesmente devolver o seu irmão, e simplesmente entregar o seu irmão à justiça. Se você vier atrás de mim depois disso, bom, aí a gente resolve no futuro. Aí só o futuro dirá como as coisas irão resolver. Então você pode ser meu aliado, ou você pode simplesmente deixar que as coisas aconteçam como o destino deseja que elas aconteçam.
que você acha? O que você me diz? O que o Átila diria, né? O Átila é uma pessoa generosa, né? Uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa que, por mais que seja complicada essa questão com ele ainda pode, né, trabalhar essa questão. Então eu vou fazer o seguinte, ele estava cauteloso, certo? Vamos verificar se... Vamos jogar novamente nessa tabela, um D8 e um D10, e vamos ver o que é que vai acontecer dessa vez. 8 e 1. Prejudice e reputação. Prejudicial o quê? Preconceito... Pera. Preconceito e reputação. A gente fez uma jogada na sessão passada perguntando se alguém aqui nessa cidade sabia sobre os vestígios, né? As pessoas sem nome. E deu que não. Além disso, ele é uma pessoa não educada. Então ele não sabe sobre essa questão de vender nome. Agora, ele está com um preconceito pela reputação do vestígio ou pela reputação da Lara, já que ela foi citada agora. E a Lara, a gente lembra que um objetivo dela é instaurar a escravidão. Então eu acho que é da Lara. Faz mais sentido ser da Lara do que do vestígio, porque o vestígio ele não conhece, o vestígio não tem nenhuma reputação. Então ele vai citar a Lara. Mas agora nós vamos consultar na tabela o seguinte. O que é dessa reputação da Lara que ele não está, ou que vai influenciar a decisão dele, né? Eu vou jogar aqui um plot twist na tabela do Mythic. Deu 59. Objeto 77. Um objeto remoto. Objeto remoto. Um objeto remoto. Objeto remoto, vou jogar o descritor desse objeto. Vamos ver se me dá alguma ideia. 18. Dark. 84. Ruína, Dark e Ruína. Escuridão e Ruína. Já sei. Objeto remoto. Tá. Ele fala assim: você está me dizendo que você se consultou com Lara, aquela maga das trevas que fica nessa cidade? É claro, por que não? É bem a cara dela fazer esse tipo de coisa. Ela mexe com magia negra. Ela tem objetos amaldiçoados por toda a cidade, por toda a região. Esse é o único motivo de que ela ainda é aceita aqui no Vale Encantado. Se não fosse por isso, a própria governante já teria expulsado ela com seus soldados. Eu vou te dar um conselho, Vestígio. Não dê ouvidos para aquela cartomante. Não, cartomante não. Não dê ouvidos para aquela adivinha. Apenas as trevas estão com ela. E se você veio aqui atrás do meu irmão através dela, sinto muito. Mas eu não vou poder te ajudar. Eu espero que, seja lá o que aconteça, você use da sua razão e não do que a sua barriga precisa para comer. Agora, se você me der licença, eu preciso voltar ao trabalho. Galera, o Vestígio olha para ele assim e o Vestígio para mim, ele tá tipo assim, uma pessoa que ele não é muito bom em conversar com os outros, sabe? Ou a tabela estão me machucando,
Porque a única pessoa que ele conseguiu conversar foi com a taverneira. Ele olha assim. Quando o Átila dá as costas, ele fala, o vestígio fala. Independente de onde ela extrai a magia dela, Átila, se não for por você, a minha próxima opção para encontrar o seu irmão será através dela. Ih, rapaz. O Átila vira assim de costa. O que ele achou disso? Vamos ver. Um D8 e um D10 fica mais fácil para rolar. 4 e 10. Hostil e destruição. Ih, rapaz, acho que vai rolar uns murros na cara aqui. Hostil e destruição, acho que é só isso que pode acontecer. Cara, o Átila, ele vai com passos pesados assim na direção do vestígio. E o vestígio é uma pessoa cautelosa, né? Ele vai correr. Ele vai correr, cara. Ele não tem o que fazer aqui, tá ligado? Os caras têm machado todo. E ele acabou cutucando de uma maneira que não deveria ter cutucado. Por mais que o cara seja bondoso e tudo mais, não dá, cara. O Átila começa a vir com passos pesados pro vestígio, o vestígio sai correndo. O vestígio sai correndo de volta pra taverna. O Átila não vai seguir ele não, mas se ele ficasse lá ele ia tomar belas bordoadas. E ele não precisa ficar lá para ser espancado dessa maneira. Aqui onde eu tô, onde eu moro, tá fazendo 38 graus agora. Eu tô com um ventilador que tá pegando só metade do meu corpo, para não pegar no microfone. E cara, tá muito quente. Tá absurdamente quente. Eu espero que você que esteja ouvindo esse vídeo esteja num lugar fresquinho. Que esteja no máximo uns 28 graus, tipo uns 10 graus a menos, porque cara, tá paia, tá muito quente. Mas continuando, o vestígio volta pra taverna. Ele volta assim meio perdido sobre o que fazer. A cartomante não tá lá, ainda é cedo, ela aparece mais à noite. E o que ele vai fazer? Ele vai esperar a poeira baixar um pouco com o Átila. Os guardas já sabem que o Átila anda meio ouriçado por causa da situação com o irmão dele. Então ele pode usar isso a seu favor se alguma coisa acontecer, se ele esbarrar com o Átila durante o dia, alguma coisa assim acontecer. Então ele volta para a taverna e ele vai aguardar a noite chegar. Nesse aguardar a noite chegar, eu vou aumentar o caos, o teor de caos do vestígio de 6 para 7. Né? Nada está saindo de acordo com o que ele deseja, com o que ele procura. Eu vou jogar aqui a cena para ver se a cena vai ser a que a gente espera. Sim, deu acima do fator caos, então nada acontece. Quando chega a noite, ele vai se consultar novamente com a Lara. A Lara tá lá à noite. Tá aquele cheiro forte de perna de carneiro, que é o prato principal do lugar. Tá tendo uma musiquinha bem animada, umas pessoas tocando violão e flauta. Um batuque assim também, uma bateria, uns tamborzinhos animadinhos. Tem pessoas inclusive lendo aqui na estalagem, né? A gente tinha jogado também que uma das atrações é uma pequena biblioteca que tem aqui. Uma prateleira de livros que tem algumas pessoas lá lendo e tomando bebidas e tal. O Átila vai estar lá, só para causar. Eu vou jogar que é improvável, não, que é muito improvável que ele esteja aqui. Mas é uma possibilidade. Muito improvável é de 50 para cima, não. 28, ele está aqui.
Outra pergunta que eu vou fazer pro oráculo. Ele vai caçar conversa com o vestígio aqui? Ou os ânimos abaixaram? Eu acho que é praticamente impossível ele caçar conversa com ele aqui por causa de que ele já não está muito bem falado, né? Ele já foi preso uma vez por ter batido num guarda, então não é praticamente impossível não, cara. Eu acho que é improvável, porque se ele bateu num guarda, por que ele não bateria no vestígio, né? 65 para cima, não. 88. 88 é um não e é um número igual, né? Então, quando tem número igual, o que acontece? Nós vamos ter Na verdade, nós não vamos ter o evento porque 8 é acima do fator caos, né? Seria o 77 para baixo. Então, tá, ele não vai caçar nenhuma conversa ali com o vestígio no momento. Quando o vestígio olha o Átila, ele acena com a cabeça só pra ele, tipo, que reconhece que ele tá ali. O Átila não acena de volta, mas é o que nós temos pra hoje. O vestígio vai até a consultora lá. Agora são 60 peças de ouro. Então ele tem mais essas 60 peças de ouro e mais hoje para ficar aqui pagando a estadia, senão ele vai ter que dormir do lado de fora. E eu estou falando peças de ouro, né? Porque a gente ainda não decidiu o nome das peças desse mundo. Ele tira lá 60 peças e coloca 6. Ele faz 6 colunas de 10 peças na frente dela e fala assim para ela: boa noite, Lara. Eu preciso dos seus serviços mais uma vez. Ela sorri por trás do véu, os olhos azuis céu brilham na penumbra daquela taverna. Ela fala: claro, sente-se. E ela já começa a embaralhar o baralho dela. O que você precisa dessa vez, vestígio? Eu preciso encontrar o caçador de bruxas. Eu preciso saber onde ele está. Ela: não. As minhas cartas não são tão precisas, as minhas cartas não são tão diretas assim. Ela pode te dar uma ideia, mas de onde ele está, não. Bom, uma ideia, eu acho, é tudo que eu preciso. Então pode jogar suas cartas, tome essas suas 60 peças. E eu espero que essa seja a última vez que eu jogue com você. Mas por que a hostilidade, vestígio? Eu te fiz alguma coisa? Ele fala: eu fiquei sabendo que você lida com magia negra, magia das trevas, e eu não simpatizo com essas energias. Ela dá de ombro, sabe? Fala assim: bom, há energias à disposição em todos os lugares deste mundo, vestígio. Pode ser da escuridão, pode ser da luz, pode ser dessa mesa dessa cadeira de onde você está sentado. Pode ser dos seus próprios músculos, pode ser da sua respiração. Quem sabe o que é certo e errado? Quem sabe o que é a luz e a escuridão? São apenas lugares onde você encontra energia, nada mais que isso. Mas eu entendo. Nem todo mundo aceita as artes da divinação. E ela começa a puxar as cartas antes que ele responda. Para isso, eu vou jogar mais uma vez aqui nos descritores, mas eu vou jogar em duas tabelas do Mythic. Eu vou jogar na tabela de mensagens crípticas e na tabela de plot twist. Então, na primeira tabela de mensagens crípticas, 52. Leadership, liderança. Será que ele já está lá enfrentando a governante? Ou será que ele está caçando a governante pela governante ser uma bruxa? 37 no plot twist dá
Helpless. Eita porra, é isso mesmo. Caramba. Helpless é tipo sem ajuda, como é que ele fala? Nossa, vai ter ação agora. Liderança em defesa. Ela mostra as cartas e ela fala: o seu alvo já encontrou o que ele veio procurar aqui. Aí o vestígio coloca as duas mãos na cadeira assim. Como assim? Ele já fez mais uma vítima? Aí ela fala: ele já encontrou a líder das bruxas desse lugar. Quem é? Quem é a líder dessas bruxas? Aí ela se recosta na cadeira assim, sabe, com um sorriso ainda maior atrás do véu. Você não sabe? O Vale Encantado é governado por uma bruxa. E ele une um mais um assim e ele levanta correndo. Ele sai correndo atrás lá pro quarto dele. E ele se veste rapidamente com a armadura de couro, sem pôr a capa, sem nada, pega o escudo e a espada. E no que ele vai sair, só que ele vai sair pela janela para não alertar o Lars. Oh, que Lars, cara? Por que eu tô com o Lars na cabeça? Átila. O nome dele é Átila. Para não alertar o Átila. Para não aumentar ainda a bagunça. Ele vai resolver isso sozinho. E ele sai ali à noite até o castelo fazenda. Primeiramente, ele vai a passos apressados, mas ele vai tentar chegar furtivamente no castelo. Então a gente vai jogar aqui a furtividade dele, que é um D6. Deu um 4. Tem um sucesso, ok. Ele está furtivo, ele entra lá, quer dizer, ele chega no Castelo Fazenda. O Castelo Fazenda é algo assim. Ele é uma construção larga, comprida. Quer dizer, comprida, né? Não muito larga. Com algumas guaritas, algumas torres com esses telhados cônicos. Só que diferente dessa imagem, como ele é como a ideia que eu tenho dele é que ele seja mais assim de cultivo, né? Ele é mais, ao redor dele tem mais árvores, tipo um grande pomar que fica ao redor do Castelo Fazenda. E dentro talvez tenha algumas hortas e tal. E ele se aproxima desse lugar com os ouvidos atentos, esperando ouvir algum grito, alguma coisa. E ele vai se aproximando de lá. Como ele está furtivo, ele vai fazer uma jogada de sobrevivência para ver se ele encontra algum traço, algum rastro que ele pode seguir, alguma coisa assim que esteja fora do lugar, que chame a atenção dele. Pô, que eu vou gastar uma Bene, cara. Senão ele vai entrar às cegas e a gente não sabe o que vai acontecer. Aqui eu tô gastando uma Bene dele. 6, ótimo. Esse dado estoura. 6, estoura de novo, ótimo. 12. 4, 16. Então, com a dificuldade 4, a gente tem aí 4, 8, 12, 16. A gente tem 3 ampliações. Ah, cara, ele encontra sim. O vestígio ele começa a aproximar furtivamente, observando ali a terra, observando pequenos detalhes na vegetação e no som. E ele nota inúmeras pegadas da guarda, inúmeras pegadas das pessoas que trabalham ali naquele castelo. Pegadas, ele vê traços de carroça e tal. Só que em meio a todas essas pegadas ele vê botas pesadas de caçador, que são botas semelhantes a que ele usa.
Ele reconhece aquelas botas não fazem parte, não deveriam estar ali. São botas de uma única pessoa, não condizem com as botas dos guardas, não condizem com os sapatos ou os pés descalços. E isso não é que está molhado nem nada disso, sabe? São pequenas elevações na terra de quando a pessoa pisa com o calcanhar um pouco mais profundo numa parte de terra, ou a bota suja deixa uma pegada num ladrilho. E ele vê que de fato existe alguma coisa ali, existe alguém que está fora do quadro. E ele não vai com a arma sacada dá muito trabalho para você andar e continuar com a arma em punho. Ele vai ali agachado, ele se aproxima bem agora do castelo, ele está tipo, embaixo de uma janela, ele vê as pegadas. E agora nós vamos perguntar para o oráculo se essas pegadas estão... como é que eu faria a pergunta aqui para a gente saber se essas pegadas estão indo para dentro de uma porta ou para dentro de uma janela? Ou seja, pela porta da frente ou por uma janela, né? 50%? Porra, se eu tivesse caçando alguém, eu iria pela janela, pelo telhado. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um D10 contra um D6. O D6 é porta, o D10 é janela. Pela janela. Se eu jogasse 2D6, qual que ganharia? Empate, ok. Vamos pela janela então. E ele vê a janela que esse camarada entrou. A janela tá aberta. Cara, essa adivinha ela é boa. Ele vai ouvir. Ele vai parar para ouvir. Será que ele ouve alguma coisa? Eu poderia usar perceber aqui? Poderia usar perceber. Se ele tiver bastante sucesso, ele ouve alguma coisa. Vamos jogar um perceber. Não, ele não ouve nada de fora do normal. Então ele vai continuar seguindo o rastro. Ele olha para os lados, vê que não tem ninguém, ou será que tem guardas ali? Acho que é bem provável que tem guardas ali. Eu vou colocar, tá no fator 7. Eu vou colocar que é provável que tenha guardas ali. Tá, tem guardas ali, obviamente. Mas como ele teve 3 ampliações no teste de furtividade, não, no teste de rastreio, né? Aqui ele vai fazer um teste de furtividade para entrar dentro da casa sem ser notado. 6, o dado explode. 9, 4, 4, 8, 5, com uma ampliação, beleza. Ele observa o movimento da guarda. Provavelmente ele está refazendo os passos do intruso. Ele salta assim que o guarda vira o rosto para olhar para outra direção. Ele salta para dentro da janela, que a janela já estava aberta. E agora ele está dentro da coisa. Como ele teve 3 ampliações no rastrear, eu não vou pedir outra jogada de rastrear. Ele vai continuar com essa jogada. Ele vai conseguir rastrear essa pessoa até o ponto onde ela está. Como a gente jogou... Tá. O Castelo Fazenda, ele tem aquela estrutura comprida, né? Estrutura retangular. Então ele tem 2 direções para ir, para trás e para frente. Ela seria direita e esquerda, né? Ele começa a seguir a esquerda porque ele vê pequeno farelo de terra da bota do invasor, e ele começa a seguir furtivamente. Como ele teve uma ampliação, ok, ele passa por uma sala, ele chega a um grande salão
onde e ele tá furtivo, né? E ele vê algumas pessoas passando como se não tivesse acontecendo nada, como se fosse só mais um dia, mais uma noite ali no Vale Encantado, naquele castelo fazenda. E ele continua andando, não tem escadas, né? Não tem segundo andar. Ele vê que ele entra, as botas estavam, os pequenos farelos de terra seguem para uma porta bem grande que está entreaberta. A porta está entreaberta ou está fechada? Vamos perguntar para o oráculo. A porta, a próxima porta está aberta. 19. Eu vou colocar 50-50 aqui, tá? 19 é um não, não é um não extraordinário, é só um não, a porta está fechada. Então a gente vai jogar uma furtividade para abrir essa porta sem ser notado. Ele espera as pessoas passarem ali, são pessoas comuns, vestidas com roupas de camponeses mesmo, mulheres vestidas com aqueles vestidos beges. Passam um ou dois homens carregando caixas fechadas, provavelmente ali ainda continuando ou finalizando os serviços do dia. Ele se aproxima dessa porta, agora sim, quando ele vê que ele fica um pouco mais sozinho nesse lugar, ele desembanha a espada dele, deixa a espada próxima à perna e ele vai tentar abrir a porta. A porta só está fechada, não está trancada, né? Se o cara passou por aqui, ele pode ter trancado a porta por trás dele, né? Vamos ver. A porta está trancada? Sim ou não? Eu vou jogar... Esse cara é esperto? Ou ele é igual ao irmão dele? Eu vou jogar um D10 para a astúcia dele. E dependendo do número vai ser o dado de astúcia dele. 9, tá? Ele tem um D8 de astúcia, então ele pode ter tentado trancar a porta. Então eu vou colocar que provavelmente, muito provavelmente ele trancou a porta. Então de 90 para baixo ele não trancou a porta. Isso aqui vai complicar o vestígio. 32. A porta está trancada. Ele tenta abrir a porta ali suavemente e a porta não abre. Ele força um pouco a porta para saber se a porta está fechada por dentro ou se ela está fechada por uma tranca. E ele vai conseguir perceber isso. Deixa eu ver. Vou rolar uma astúcia dele aqui. Não, ele percebe, ele nota a porta, ele sabe que a porta está verde, ela está trancada tipo, com uma madeira por trás e 5 pela fechadura. Ah, porra, tá bom. Tá fechada com uma madeira por trás, Então o que ele vai fazer, cara? Arrombar essa porta aqui tá fora de questão. Ele é forte, mas também não é tanto. E sem dizer que vai fazer um barulho danado. Ele pode tentar dar a volta e encontrar uma janela por trás. Não, mas ele não tem tempo pra isso, não. Pior que ele é cauteloso, né, cara? Por que eu peguei essa desvantagem, velho? Oh, essa cautela vai chegar tarde demais. Ele vai chegar tarde demais lá. Tá, pera aí. Ele chegou até aqui. A gente já sabe que os dois estão lá dentro, a bruxa e o cara. Cara. Caralho, velho. Mas está tudo errado pro vestígio, cara.
Cara, ele vai tentar romper essa porta. Ele não tem mais muito o que fazer aqui não. Vou fazer o seguinte. Ele vai fazer uma rolagem difícil de espírito. Dificuldade 6. Se ele passar, ele vai arrombar a porta. Se ele não passar, ele vai tentar dar a volta. E aí, se ele for tentar dar a volta, a gente vai jogar um relógio para ver. Dá esse D6 aqui, dá esse D8 aqui. Vamos ver. 8. O dado estoura. 9, tá. Então é 6, uma ampliação seria 10, então é sem ampliação. Tá, ele vai fazer isso. Ele vai alertar os guardas e ele vai começar a meter o pé nessa porta. Porque ele sabe que o cara tá lá, ele tirou todas a jogada dele, teve 3 ampliações, então ele sabe, ele tem certeza absoluta que o invasor tá lá dentro. Agora ele vai meter o pé na porta e gritar: guardas! Guardas! Deixa eu dar um pause aqui, porque eu quero ver como é que ele derrubaria essa porta, se é possível, humanamente possível derrubar essa porta. Só um instante. Tá, aqui fala que uma porta tem resistência 8. Ele tem força 8. O problema é que rolagens de dano contra eles não contam bônus por ampliações na rolagem de ataque, mas não na rolagem de dano. Então, se ele tirar um 8 com ampliação, ele consegue abrir a porta na base do chute. Mas só se ele tiver ampliação. O aparar do objeto inanimado é 2, então ele nem precisa fazer a jogada de ataque. Seria D8 ali mesmo. Vamos lá. Como não... Por que eu não falo que não precisa fazer jogada de ataque? Porque ele vai acertar a porta. Tá, se ele tirar 1, né? Se ele tirar 1 em 2D8, tá, vou jogar. Vamos jogar aqui 1 em 2D8. Tá, ele acerta a porta. Agora ele vai jogar o dano na porta. E o dano na porta não é 2D8. Porque ele não vai usar a espada. Não faz sentido ele tentar abrir a porta na base da espada. Porque, porra... Tá ligado? Ninguém abre uma porta na base da espada. Ele vai tentar meter o... Na verdade ele não vai tentar meter o pé. Ele vai bater com o escudo. Pra ele não machucar a perna, né? Então eu vou rolar um D8. Se der ampliação... Eu preciso de 2... Se der ampliação ele quebra, né? Porque eu não vou considerar abalado. Vamos lá. 5. O primeiro baque que ele deu assim, ele não quebra. Nisso os guardas estão chegando, ele vai poder tentar bater mais uma vez. 8, olha, velho, teria sido uma ampliação. Eu preciso tirar outro 8. Aí, cara. Aí, cara, é isso. Vamos ver a ampliação. Porque eu tenho que tirar 4 agora, né? Porque só 8 não adianta. Agora eu tenho que tirar um 4 pra cima. 7. E aí, cara, ele esbarra na porta assim. Que a porta quebra. E ele encontra a bruxa e o caçador. Eu poderia terminar aqui, né? Pra ficar no cliffhanger. Mas não vou terminar aqui não.
Agora nós vamos fazer algumas perguntas para o oráculo. Vai ter uma quebra da ação, mas a gente precisa saber quem é a bruxa, quem é o cara e o que é que está acontecendo ali dentro. Então, para não... A gente fez uma jogada que falou que a liderança está em defesa. Então, seja lá o que foi que aconteceu, a bruxa está em defesa. Então, o que nós vamos jogar? Como está tudo muito rápido, eu vou jogar só o que está acontecendo aqui no momento. E aí nós vamos tirar daí. Então, a gente vai jogar na tabela de ação e numa tabela de descrição. Vou usar a ação 1 e descrição 1 do Mythic. Né? Vamos lá. 52. Imprisionar. Imprisionar 32. Fearfully. Fearfully é... Imprison fearfully, imprisionar temerosamente, ele tá com ela com a bruxa na ponta da espada, provavelmente fazendo alguma demanda, talvez. Agora sim, nós vamos ter que jogar o motivo de tudo isso aqui está acontecendo. Com certeza, se o vestígio tivesse dado a volta, ele teria matado a bruxa. Então vamos lá, quem é a bruxa? Vamos usar as tabelinhas. Aí eu jogo tudo e a bruxa morre, tá ligado? A gente faz todas as jogadas e a bruxa morre. Vamos jogar aqui nas duas tabelas. Vou jogar logo esses dois D100 aqui. Eu já tenho logo dois números. E a gente agiliza o processo. 18 e 18. Não, cara, olha. Não tô mentindo. Vocês estão vendo que deu 2,18. Né? Quais são as chances disso acontecer? 2,18, tá? 2,18. Tá bom, 2,18, vamos lá. Cunning e Preacher. Então seria uma pregadora esperta. Uma pregadora sagaz. Que é bem o que seria uma bruxa, né? E agora vamos jogar ali a motivação dela. Deu 81 e 69. 81 deu Manage, gerenciar. 69 Moderation, gerenciar com moderação. Pô, esses dados aqui eles estão muito consoantes com o jogo. Porque ela é uma preacher esperta, Eu acabei de falar o nome, cara, ele me some. Pregadora, ela é uma pregadora esperta. E que o objetivo dela é gerenciar com moderação. Então ela deve ser uma gerente bem correta, né? Bem moderada, bem equilibrada as coisas dela. Vamos descobrir um pouco mais sobre ela, né? Qual é o nome dela? (81) Teres. Deve ser Teres, né, que fala. Teres a bruxa. Vamos jogar aqui no Perilous Wilds algumas características da bruxa. Isso que a gente tem jogado o caçador também, né? Aqui, vamos ver o que é que salta. 1d12, 8. É a personalidade dela que salta aos olhos. 6. Awkward, Shy, Self-Loathing. Ela é meio tímida, meio assim... sem jeito. Quero jogar a aparência dela também. 8. Nariz notável. Pô!
Nariz notável. Cara, o que eu acho que ela é? Ela é uma bruxa boa. Só que ela é uma bruxa bruxa. Ela não é uma bruxa de fazer magia, saca? Tipo a classe bruxo do D&D. Ela é uma bruxa, um monstro bruxa, né? O personagem bruxa. Tipo, ela é uma hag, né? Ela é uma bruxa. Uma bruxa bruxa. Daquelas bem caricata mesmo, do narizão. Tipo. Tá ligado? Tipo a bruxa da Disney com aquele nariz bem grande. E deve ser por isso que ela é sem jeito, que ela é tímida. Tá, gostei, curti. É tudo bem conto de fada aqui mesmo. Ela é uma bruxa, ela até baixa, baixinha assim, ela tá usando roupas nobres e ela tá sobre a ponta de uma espada. A espada dela, da espada tá entre o queixo dela e o pescoço. E ela tem a pele assim um pouco esverdeada, o corpo corcundo, o nariz grande, os olhos dela estão arregalados com pupilas amarelas. E ela tá tipo com as mãos levantadas, ajoelhada no chão, enquanto o caçador está com a espada apontada para ela. Agora nós vamos saber quem é o caçador. Primeira coisa, vamos perguntar: o caçador é o irmão do Átila? Vamos jogar. Eu vou dizer que é 50%, só que a gente está em fator caos 7. Então de 75 para baixo é não, de 75 para cima é sim. Ou é o contrário, né? Eita, rapaz, acho que é o contrário. Pera aí, agora eu me confundi. Tá, se a rolagem é igual ou menor que o número maior, quer dizer que é sim. Ah, então é ao contrário. Então vocês me perdoem se as jogadas que eu fiz até agora eu fiz ela errada, tá? Agora que eu me coisei aqui. Então sim é do número maior para trás. Agora faz mais sentido mesmo. Então vocês me desculpem se eu errei as jogadas. Mas vamos lá. Sim ou não? 75 para baixo é sim, é o irmão do Lars, do Átila. Porra, que Lars, cara. 88 de novo, não é o irmão do Átila. Tadã! Agora, por que os dois são confusos e o Átila tá. E o irmão do Átila tá desaparecido? Isso nós vamos descobrir depois. Não, a gente tem que descobrir agora, porque pode ser um doppelganger, pode ser alguma coisa assim. Então eu vou jogar na tabela de descrição de personagens do Mythic. Na tabela de elementos. Pô, esse dado tão divertido com esses 88, né? 88 e 16. 88, forte e colorido. Forte e colorido. Forte e colorido a descrição dele. Ele é um caçador de bruxas, forte e colorido. E por que ele se confundiu com o irmão do Átila? Forte e colorido, cara, não faço a menor ideia, mas vamos manter esse forte e colorido por enquanto. Vamos jogar aqui qual é a característica notável dele. Pode ser 2d12, mas acho que eu não separei o outro d12. 9 e 12. Personalidade. Ele é greedy, envious, tipo mesquinho, invejoso, ganancioso, apesar de que ele também é um cara pacífico, relaxado, easygoing. Tá. Vou jogar uma aparência dele para me dar uma ideia.
Cara, eu tô suando demais, tá muito quente isso aqui. Tá 38 graus, cara, 38 graus. Ele é atrativo, handsome, stunning, ele é um homem muito bonito. Ele é um homem ou uma mulher? Ele é um homem, a gente já decidiu que ele é um homem. Tá, ele é um homem muito bonito, ele é invejoso, arrogante, invejoso, mesquinho, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa pacífica, easygoing, que é tipo, deixa a vida me levar, relaxado. Tá bom, cara. Como vai ter um diálogo, é melhor a gente jogar qual é a motivação dele, para saber por que ele tá fazendo isso aqui. Então eu vou jogar os modificadores de NPC e vou jogar também os modificadores de coisa ali. Deu 56 e 38. 56. Pecador. Pecador e 38. Trabalhador. Trabalhador, pecador. Tá. Ele é um lenhador. Ele é um lenhador que ele fez alguma coisa muito ruim. E talvez ele tenha feito essa coisa ruim para a bruxa ou pela bruxa. Vamos ver aqui a motivação. Tá, 83 e 22. 83 deu proclamar. 22 a população? Seria proclamar a população. Ah, cara, vamos lá. Tá, primeiramente eu pensei que ele poderia ser um lenhador. Mas eu vou jogar a ocupação dele. Aqui. Um D12. Vai dar uma ideia melhor pra gente. Cadê outro D12 aqui pra jogar junto? 7 e 10. 7 é mercador, 10 taverneiro. É uma vila, só tem uma taverna, não tem pra que ter duas tavernas. Cara, ele é um homem bonito, pecador. Será que ele era o antigo dono da taverna? Mas por que ele foi matar a bruxa? Será que ele está sendo controlado? Pecado. Trabalhador. Ele é uma pessoa relaxada, mas ele é uma pessoa gananciosa. Cara, eu pensei uma coisa aqui. Eu acho que ele era o antigo dono da Casa Honesta. O nome da casa é Casa Honesta, então ele era o antigo dono da Casa Honesta. Isso, claro, o Vestígio não sabe. Ele era o antigo dono da Casa Honesta e ele trabalhava para a bruxa. Ele fez um acordo com a bruxa para trabalhar ali. Só que por causa da ganância dele, ele perdeu a taverna. Por algum motivo. Ele perdeu a taverna talvez por jogo, por azar. Talvez ele caiu na lorota da Lara, adivinha. Então, por algum motivo que a gente ainda não sabe o que foi que aconteceu, ele perdeu a taverna. E aí, no que ele perdeu a taverna, ele ficou ressentido, porque ele é uma pessoa mesquinha. E ele tentou lidar com isso, mas sem sucesso. Então, ele começou a ameaçar. Essa coisa começou a crescer nele. Eu não acredito que foi assim da noite para o dia, mas começou a crescer nele. Ele tentou várias vezes reconquistar a taverna e tal, mas ele viu que a Casa Honesta não estava sendo tão honesta assim com ele, e ele começou a procurar trabalho em outro lugar. E nisso ele foi trabalhar com os madeireiros e trabalhou lá com o irmão do Átila, que por algum motivo se confundiu quem é que estava caçando quem. Talvez eles fizeram um trabalho juntos e o irmão dele acabou envolvido nessa discussão toda. E aí ele foi atrás de tirar satisfação com a bruxa por ter perdido, porque ele ficou zerado de dinheiro e tal.
E aí ele começou a fazer essa mobilização de caçador de bruxa, que na verdade não foi uma mobilização dele, foi uma mobilização do povo, né? Começou a falar que ele era um caçador de bruxas e tal. E provavelmente deve ter alguma coisa a mais aí. E aí ele foi tirar satisfação com a bruxa. Por isso que ele está rendendo ela. Ele não simplesmente foi lá e matou. Ele está exigindo a proclamação do povo. Proclamação do povo. Ele está exigindo que o povo tenha direito de conseguir as coisas conquistadas por eles, que se mantenham com eles. Que por algum motivo a bruxa está envolvida na troca de gerência da taverna. Talvez por interesses da cidade, ou talvez por alguma coisa errada que ele fez, não sei. Mas ele se acha no direito de promover uma anarquia aqui. Beleza, vamos manter assim. Então ele está exigindo da bruxa a taverna de volta, mas ele sabe que ele é uma pessoa inteligente, né? Ele sabe que ali já foi para ele. E ele tá lá com a espada na bruxa e o vestígio rompe a porta com o escudo, faz um grande barulho, voa madeira para todo lado. E ele já com a espada numa mão, ele tava com o escudo, né? Então ele tá ali armado já. Aí ele grita assim: "Pare! Deixa essa..." Aí ele vê que é uma bruxa de fato, né? Ele fala assim: "Deixa a governante em paz." E o caçador ele fala: "Você não sabe no que você está se metendo, forasteiro. Você não sabe o que essa bruxa é capaz. Ela é uma criatura das trevas." Aí o vestígio: "Independente do que seja, você está em desvantagem agora." E nisso, os soldados do Castelo Fazenda que foram alertados, né, vêm correndo e eles veem a situação, eles estão de lança, eles veem a situação, vê que o vestígio está ameaçando o caçador, né, só que o caçador está ali com a bruxa de refém, e eles ficam parados. E o caçador fala: nem mais um passo, nem mais um passo, e a sua governante será morta." Aí o vestígio fala: "Calma, nós podemos negociar. Vamos conversar um pouco." Porra, agora o vestígio não é bom com essas coisas, cara. Qual é seu nome, caçador? Qual é o nome dele? 90. Ronald. Tá. Meu nome é Ronald. Eu era o antigo taverneiro dessa cidade até essa bruxa tomar o meu negócio de mim. E colocar aquela... Eu não joguei o nome da outra taverneira, né? E colocar aquela mulher no meu lugar. Aí o vestígio fala: "Bom, isso não é razão para atacar a governante, Ronald. Existem outras maneiras." "Eu já fiz todas as maneiras que eu pude. Eu já tentei de tudo. Você não sabe como é viver no Vale Encantado. Você não sabe o que é esse lugar." Agora, eu vou jogar aqui. Como é que ele tá de acordo com o vestígio? 93. Vamos colocar aqui odiado, né? Por causa da dificuldade que ele tá. Ele tá sociável pro vestígio. Então, tipo assim, ele vê no vestígio uma chance de talvez sair dali com vida. Vamos jogar aqui o bearing dele. Não sei nem o que é bearing, cara. Rolamento, ok. 5 e 2. 5 inquisitivo e investigação, tá. Faz sentido. Você que veio do lado de fora, você não sabe como são as coisas por aqui.
Você deve estar vindo por causa do preço da minha cabeça. Mas eu te garanto, eu não sou o vilão dessa história. E nisso os soldados ao redor estão sem saber o que fazer. Estão sem saber o que fazer? Vamos dar uma olhada de como é que tá os soldados. Eu vou jogar só nos bearings ali dele. Acho que é um D8, 6. Não é 6 não, é um D100. Vou colocar odiado também, 11. Eles estão bem hostis, bem ouriçados com o que está acontecendo. E o vestígio fala assim: tudo bem, Ronald. Eu sei que você deve ter sido injustiçado de alguma forma, mas ao matar a governanta, saiba que você também será morto. Não será nem pela minha espada. E o vestígio guarda a espada dele. Quando ele guarda a espada dele, os soldados se entreolham, né? Mas os soldados estão armados ali. Os soldados desse lugar, eles vão matá-lo, Ronald. Não há mais saída. Aí ele: e o que você quer que eu faça? Você quer que eu simplesmente desista de tudo? Você quer que eu simplesmente deixe essa bruxa viver? E ele vai virar pra bruxa assim e falar: bruxa, qual é o seu nome? Qual é o nome da bruxa? Qual é o nome da bruxa? Vamos jogar em outra tabela aqui o nome dela para dar um nome diferente. 6. Aina. Aina, a bruxa. Ela fala assim: meu nome é Aina. Tudo bem, Aina. Vamos resolver essa situação de uma maneira que não haja derramamento de sangue. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu sei que há um preço pela cabeça do Ronald, mas nós podemos negociar essa. Como é que fala? Nós podemos resolver essa situação. Ninguém precisa ser morto ou preso. Esse mundo é gigantesco. Ronald, você é daqui? O Ronald é daqui? Ele falou, você não sabe como é que é. Ele tinha um coisa, né, e tal. Sim, sempre morei aqui. O que você acha da ideia de você não morar mais aqui, você ser exilado? Pelo menos você sai daqui com vida e não vai ser preso. O que você acha disso, Aina? Você acha que é possível o Ronald ser exilado daqui? E aí a bruxa fala: e o que garante que ele não vai voltar e me ameaçar mais uma vez? E nisso ele ameaça novamente a bruxa, aproxima mais a espada do pescoço dela. Os soldados começam a dar um passo para frente, o vestígio coloca a mão assim, né, impedindo que eles se aproximem, fazendo um sinal para que parem. O vestígio fala: eu vou garantir que ele saia daqui, que ele seja exilado. Ele virá comigo, como um homem livre, mas proibido por toda a eternidade de entrar novamente no Vale Encantado. E eu o acompanharei nessa jornada. Eu me exilarei também desse lugar. E ela olha assim, todo mundo se entreolha, né? O Ronald olha para aquele homem ali que do nada agora está sugerindo umas ideias esquisitas. A bruxa fala: e como eu posso confiar em você? Ele fala: bom, eu sou um vestígio, eu não tenho nenhum propósito. O meu propósito eu mesmo faço. Se você sabe o que é um vestígio, você sabe do que eu estou falando. A bruxa, por ela ser bruxa, ela sabe. Eu acredito que ela sabe, cara. Eu acredito que é muito provável. Eu acho que é provável que ela sabe.
30, ela sabe. Ela... Eu sei, eu conheço a sua raça. Ele olha assim, pô, raça... É, e ela ia falar alguma coisa, ele fala... Nesse momento, essa é a única maneira que eu vejo de vocês dois saírem vivos dessa situação. Ele olha para os lados assim, sabe? Não vejo arcos aqui. Basta um movimento, Aina, e seu pescoço será cortado. Mas Ronald será morto também. Então a única coisa que me vem na minha cabeça simples é o exílio. E eu garantindo que esse exílio aconteça, porque eu sou a única peça fora do tabuleiro aqui. E aí ela olha para ele, olha pro Ronald. E você, Ronald? Você aceita isso ou você prefere ser morto aqui? Cara, eu se eu fosse o Ronald eu aceitaria, entendeu? Mas vamos jogar aqui como é que ele vai argumentar isso. Vamos jogar um bearing aqui. 4,63. Hostil. Ressentimento. Porra, o cara também não me ajuda, né? Ai, ai. Ele vai falar assim: como é que fica meu passado? E como fica minhas conquistas e tudo que eu fiz pelo Vale Encantado? Como é que fica a minha taverna? Como fica a minha vida? O Vestido fala: você não vai ter vida se você fizer o que você veio fazer aqui. Você vai começar do zero, como eu. Eu não tenho memória de nada. Eu estou vivendo um dia após o outro, sem destino. Você vai ser um pária como eu. Mas pelo menos você vai estar vivo. Você vai poder construir uma nova história para você. Você vai poder construir uma nova vida. E agora? Frente a isso, como ele vai responder? 8,91. Preconceito... Porra. Diferença, preconceito. Tá. É diferente. Eu não faço ideia do que você é. Mas eu serei visto como um assassino, como um criminoso. O cara fala: mas você é um criminoso, Ronald. Você invadiu, você sequestrou, você está a ponto de um assassinato. Use sua cabeça, Ronald. Essa é a sua única forma de sair daqui com vida. Vou jogar mais uma vez. Só mais uma vez o que ele vai decidir. Senão, vamos ver o que vai acontecer. 6,64. Sabedoria ou conhecimento? 64 de história. Conhecimento de história. Eu sei o que vai acontecer agora. Quando nós sairmos daqui, essa bruxa irá enviar todas as criaturas das trevas atrás de nós. Eu conheço, eu sei como essas coisas funcionam. Você caiu aqui por azar. Ele fala: você vai morrer aqui, Ronald. Lá fora você vai ter uma chance. Agora eu vou fazer uma última rolagem para saber se o Ronald vai, o que ele vai fazer. Ele vai fazer eu vou fazer um teste de astúcia e ele vai fazer um teste de astúcia. Eu não vou considerar ele uma carta selvagem ainda. Então eu vou rolar um D6 e um D4. Que a minha astúcia é um D4. Deu 5. E agora vamos ver o do Ronald. Deu 3, tá. O Ronald respira fundo e fala assim: eu não sei quem você é, estranho. Mas eu acho que você está certo.
Se a bruxa der sua palavra de que eu sairei daqui com vida, eu abaixo minha espada. A bruxa vai falar isso? Eu acho muito provável que ela vai falar que sim. Não que ela vai ser sincera, mas que ela vai falar que sim. Amigos, nós temos um problema. 97 é não. 97 é não. A bruxa vai agir de uma forma burra. Ah, meu Deus do céu, o que a bruxa vai falar? Essa bruxa tá me atrapalhando, cara. 7,89. De misteriosa e obscura. Tá, ela vai falar com palavras obscuras de que ela não vai garantir a segurança dele. Ela vai falar assim: é claro, Ronald, que você sairá do castelo fazenda com vida. Eu te dou minha palavra. Ronald é esperto, né? Ele vai fazer um teste de astúcia para ver se cai na conversa da bruxa. 5, ele não cai. Na verdade, eu vou jogar a astúcia da bruxa, né? Vai saber. A bruxa é sim uma carta selvagem e a astúcia dela é D10. Então nós vamos jogar aqui. Ele tirou um 5 e ela tirou um 9. Tá, ela engambelou o Ronald. Aí o Ronald. E ela engabelou o Vestígio também? Vamos jogar? O Vestígio vai jogar aqui um D6. Espera aí que o meu dado selvagem é esse aqui. Eu preciso tirar o 9 para cima, então eu preciso tirar a ampliação aqui. 6 e 4. Duas ampliações, né? Mas eu vou jogar o 6, porque é maior. Então aqui eu preciso tirar 4. Preciso tirar 4. Preciso tirar 4. 6. 5. Deu 17. Então deu 9 da dificuldade. 9, 13, 17 com duas ampliações. O Vestígio fala: Nananina não. Como é que era o nome dela mesmo? Aina? Aina. Não, Aina. Você está sendo desonesta. Eu quero que você dê a sua palavra e ordene os seus soldados de que Ronald e eu poderemos sair da cidade, do Vale Encantado, e de que não haverá perseguição e que você não enviará criaturas contra nós. Aí, como ele tirou duas ampliações, ela fala: e ela também quer viver, né? Tá bom, eu não sei quem você é, forasteiro, mas tá bom. Eu dou minha palavra de que vocês sairão da cidade. Meus soldados não atacarão vocês. E que vocês serão exilados. Mas eu não irei atrás de vocês. Os soldados ficam se entreolhando, né? A Aina fala: baixa as lanças, soldados. Tudo está resolvido. Aí os soldados abaixam as lanças assim devagarzinho, sabe? Meio cautelosos, meio sem acreditar no que está acontecendo. E quando isso acontece, o Ronald também guarda a espada dele. E a bruxa começa a arfar assim, coloca as duas mãos no chão, assim, abaixa a cabeça, respirando fundo. E nunca mais voltem aqui, vocês, seus monstros. O Vestígio fala: eu não pretendo voltar ao Vale Encantado, Aina. Mas eu espero que, de fato, nós nunca mais nos encontremos. Vamos, Ronald. Vamos embora daqui. E o Ronald vai saindo, eles vão saindo assim, meio incrédulos do que está acontecendo, sabe? E o Ronald vai mudo atrás do Vestígio. A vila é pequena, eles rapidamente saem. Tá à noite, né? Eles rapidamente saem da vila. A vila fecha os portões, a ponte elevadiça sobe atrás deles. E eles ficam naquela paisagem lá na colina sozinhos, só com o equipamento do corpo.
O que que acontece? O Vestígio não tá com a mochila dele, nem com o saco de dormir que ele comprou, nem com as coisinhas, né? Ele voltou a estacar zero. Só que ele tem 75 peças no bolso. O Vestígio massageia as têmporas assim. E ele fala: eu espero ter feito a escolha certa. E com isso a gente para por hoje, depois dessa longa conversa. E nós vamos conhecer o Ronald na próxima sessão e ver o que é que vai acontecer com o Vestígio com o Ronald nas próximas cenas. Que, cara, eu acho que foi legal, acho que foi massa, acho que foi massa, acho que foi massa. É, o fator de caos vai abaixar, o Vestígio vai ganhar 2 pontos de experiência, vai para 6, ele vai passar de nível, então ele vai ganhar alguma coisinha. O Ronald vai ser considerado um extra por enquanto. Se ele virar um NPC, ele ganha mesmo categoria de carta selvagem, mas por enquanto ele vai ser só um NPC mesmo, só um extra. Ufa, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do desenrolar. Se a porta tivesse destrancada, as coisas teriam acontecido bem diferente. Eu acho que não teria tido conversa, teria tido um combate. Se ele tivesse dado a volta, a bruxa já estaria morta. Então, são pequenos detalhes assim que eu acho que são muito legais de jogar quando você joga RPG solo, justamente por causa disso, porque você não sabe o que é que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer. Quando você joga nessas tabelas aqui do Perilous Wilds, que muda o tipo de resposta que o NPC pode dar, do Perilous Wilds, não, desculpa, do Uni, tudo fica muito mais imprevisível. Achei massa, pra mim foi a melhor sessão até agora. Mas deixem aí nos comentários se vocês curtiram, o que vocês estão achando, o que vocês fariam diferente, se eu embarriguei alguma regra aí que eu não tô sabendo. E, e é isso, o Vestígio sobrevive a mais uma sessão, agora com um camarada que era um antigo taverneiro. A gente sabe que ele tem astúcia 8. D8, né? Então talvez seja o maior dado dele. Vou fazer a ficha dele depois. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima sessão. Até lá. Até a próxima.